Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que cada um de vocês esteja bem. Hoje, a professora Jaque veio aqui para ler junto com vocês as questões da nossa segunda avaliação de hoje de ciências. Então, peguem a avaliação e acompanhem junto comigo. Na questão número 1, está falando assim: associe as misturas aos elementos dos quais elas são compostas. Então, nós temos duas colunas. A primeira com a imagem de algumas coisas e ao lado nós temos ali, vai de alternativa A, D, C e B, tá? E está falando do que é formado esses componentes, né? Esses elementos que estão na primeira coluna. Primeiro nós temos um copo d'água, segundo nós temos uma pedra de granito, terceiro vocês vão ver o céu ali, né? Que está, tem as nuvens, tem o ar e o último um suco de limão. Então, na coluna está assim: A, água, sal e açúcar. Na coluna ao lado, vocês vão colocar qual elemento que é formado por água, sal e açúcar. Próximo, água, suco de limão e açúcar. Depois, diferentes tipos de gases, vapor d'água, diferentes partículas sólidas em suspensão e diferentes minerais. Então, vocês vão colocar qual alternativa, tá? Por exemplo, o copo d'água ali. Qual que é a mistura que tem no copo d'água? Tem um círculo na frente. Vocês vão colocar qual daquelas alternativas está se referindo à mistura que contém na água, tá? Próximo. 2. Leia o texto abaixo. Pegue um copo de água e pingue algumas gotas de vinagre. Em segundos, você vai ver que o vinagre se mistura com a água e fica impossível separar um do outro. Já se você colocar algum fiozinho de óleo, verá que ele fica boiando na superfície da água sem se misturar. Porque certos líquidos se misturam e outros não? Quem me ajuda a responder é o químico Breno Expósito, da Universidade de São Paulo. Ele explicou que qualquer substância líquida ou sólida é formada por partículas bem pequenas chamadas moléculas. As moléculas ficam ligadas entre si e quando entram em contato com outra substância, podem seguir dois caminhos: permanecer ligadas ou romper essas ligações, para promover novas entre duas moléculas diferentes. Na prática, quando adicionamos vinagre a um copo de água, as moléculas de água deixam de permanecer ligadas umas com as outras e vão se ligar às moléculas de vinagre. O resultado é uma mistura homogênea, ou seja, em que não se pode mais diferenciar uma coisa de outra. Por outro lado, quando colocamos o óleo, ele permanece separado. Isso acontece porque as ligações entre as moléculas de água são mais fortes do que as ligações que existiram entre uma molécula de água e uma molécula de óleo. Assim, as duas substâncias não se misturam. Agora, assinale as alternativas corretas. A. As misturas de água com areia e de água com óleo são facilmente percebidas. B. O sal não se dissolve na água, por isso podemos percebê-lo facilmente quando a água e o sal são misturados. C. A areia e o óleo são dissolvidos quando misturados na água e não é possível distingui-los. E D. O ar atmosférico é uma mistura de gases, mas pode conter minúsculas partículas sólidas que não são fáceis de serem percebidas a olho nu. Então, ali é as alternativas, então é mais que uma, né? 3. Uma mistura ocorre quando dois ou mais componentes conhecidos como substâncias são colocados juntos. Associe as imagens das duas misturas abaixo aos estados dos componentes. Então, nós temos sólido com sólido, sólido com líquido e sólido com gás. Então, daquelas imagens, vocês vão colocar dentro do círculo, por exemplo, B é sólido com sólido. Qual daquelas imagens é sólido com sólido? Aí vocês vão colocar a alternativa na frente, tá? Das três imagens que temos ali. 4. A respeito dos diferentes tipos de misturas, classifica as afirmativas em C para corretas ou incorretas. Vocês vão colocar I dentro do quadrado. O ar que respiramos é formado por uma mistura de gases. O refrigerante é um exemplo de mistura entre substâncias líquidas e gasosas. As substâncias sólidas não podem se misturar às substâncias líquidas. A água do mar não é uma substância pura, tá? Então, vocês vão colocar C para as corretas e I para as incorretas. 5. Sobre a substância se transforme, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A. As substâncias ao nosso redor mudam constantemente. B. Quando ocorre a transformação de uma substância em uma nova substância com características diferentes, temos uma transformação natural. C.
Ao ser ingerido pela ave, a semente é transformada pela digestão e não é aproveitada pelo organismo. D. Quando ficam expostos ao ambiente, pregos feitos de ferro sofrem transformações químicas. E E. Nas transformações físicas, as substâncias não são transformadas em novas substâncias, ou seja, a mudança ocorre somente na aparência. 6. Observe as duas sequências de figuras abaixo. Ali nós vamos ter, né, uma sequência do processo que acontece, né? A madeira, né? Depois ela sendo queimada e depois o carvão. Depois temos ali o ovo, né? O ovo cru, depois cozinhando e depois ele cozido. Na primeira linha podemos observar a lenha cortada que após ser acesa e utilizada para fazer fogo vira carvão e cinzas. Já na segunda observamos ovos crus que após serem cozidos mudam de cor e consistência. O que podemos dizer dessas duas mudanças em relação à mudança que ocorre quando aquecemos a água no estado líquido? A. Um ovo cozido não retorna a cor e a consistência de um ovo cru, mesmo quando resfriado novamente. As mudanças causadas na lenha depois de queimada e convertida em carvão e cinzas não podem ser revertidas. C. As mudanças causadas pelo aquecimento da lenha e no ovo são reversíveis. E D. A mudança de água líquida para vapor d'água é reversível, ou seja, o vapor d'água, se resfriado, volta a ser água líquida, exatamente como era antes de ter sido aquecida, tá? Então, aqui no caso, vocês vão responder, tá? Uma alternativa que está, duas alternativas certas, tá? Agora, 7. Observe a imagem. O mesmo material pode ser modificado e se apresentar de diversas formas. Podemos citar a água como exemplo. Ela pode se apresentar em quantos estados físicos? Quais são eles? Então, nós temos ali, né, um pote com gelo. Então, aqui vocês vão colocar, com relação à água, quantos estados físicos ela tem e quais são eles, tá? 8. Observe a seguinte sequência de imagens. Elas mostram o que acontece com cubos de gelo colocados em um copo de vidro em temperatura ambiente ao longo de um período de tempo. Agora assinale as alternativas corretas sobre o que aconteceu. A. Os cubos de gelo viraram outra substância com o passar do tempo. B. Os cubos de gelo e água líquida são compostos da mesma substância. E C. A água líquida não pode voltar a ser gelo novamente se resfriada. Então, aqui nós temos são mais que uma alternativa correta. Tá certo? Então, vocês vão marcar um X dentro do parênteses que tem ali. E nós temos também a D, os cubos de gelo e a água líquida são duas substâncias diferentes. E E, a água líquida pode ser transformada em gelo novamente se resfriado, tá? Então, vocês vão marcar aqui que são mais que uma alternativa correta, tá certo? Boa prova para vocês. Procurem caprichar na letra, porque a hora que a professora vai fazer a correção, que eu consiga entender o que vocês escreveram. Preste bastante atenção aí, letra maiúscula, sinais de pontuação, letra legível, porque o professor desconta ponto em tudo isso, tá certo? A avaliação está bem simples, é referente ao conteúdo que a gente viu, tá? É um conteúdo que foi bem legal, bem gostoso de estudar. Tenho certeza que todos vocês vão conseguir responder todas as questões, tá certo? Grande beijo para vocês e até logo. Tchau!